Agora, 2h43, a Suprema Corte dos Estados Unidos começa hoje aquela revisão do alcance do poder de Donald Trump sobre agências independentes. Quem vai explicar pra gente é o Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, ao vivo. Oi, Eliseu, Happy Monday pra você. Agora eu falo sempre isso, eu te copio e falo. Olha, bem-vindo, conta pra gente como é que vai acontecer essa revisão. Donald Trump perde poder, na prática é isso? Na prática é isso mesmo, viu, Márcia? Happy Monday! Feliz segunda-feira para você e para todos que nos acompanham em tempo real aqui na programação da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento, meio-dia com 43 minutos, aqui na costa leste dos Estados Unidos. Temperatura de momento no sul da Flórida, na casa dos 20 graus Celsius. Esse solzinho que tá ali fora é sonográfico, viu? Tá geladinho, tá um dia friozinho com previsão de chuva para o restante da tarde de hoje, dessa segunda-feira. A nossa equipe de reportagem segue de olho naquilo que é notícia, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? E da capital americana a gente traz essa informação. Daqui a pouquinho, no início da tarde de hoje, pelo horário local aqui da Costa Leste, vai começar essa votação que é muito aguardada. E por que ela é muito aguardada? Primeiro, pelo Donald Trump, porque o presidente vai saber se ele vai ou não poder comandar as agências federais que, por lei aqui dos Estados Unidos, ficaram ali separadas dessa questão política. Ou seja, os presidentes em exercícios não conseguem influenciar as agências independentes. Por isso que elas são independentes. Mas na administração atual, não é bem por aí que Donald Trump quer, não. Ele quer poder influenciar, interferir, trocar comandos e estar na justiça aqui já tem algum tempo. Inclusive, esse tema tem sido amplamente, Márcia, discutido em diversas esferas menores, em cortes, em Suprema Cortes estaduais também. E aí, por conta da bateção de cabeça dos juízes que não conseguem se entender, encontrar um senso comum mesmo, o caso chegou à mais alta corte do país. Inclusive, é o tema da minha coluna hoje no site da Jovem Pan. Quero te convidar a acessar www.jovempan.com.br, vai lá na aba colunistas, Eliseu Caetano, a gente fala sobre essa revisão que começa hoje no Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, desse caso envolvendo aí a demissão de integrantes da FTC por Trump. Aliás, se isso acontecer, Márcia, vai derrubar aí um precedente de 90 anos, pelo menos, e redefinir o papel do executivo na estrutura regulamentária. A situação discute duas coisas: a demissão da Rebecca Slaughter, que é uma integrante do Conselho Democrata do Federal Trade Commission, que aconteceu em março, e do Álvaro Bedoya, um outro conselheiro democrata. O Álvaro, Márcia, retirou a parte dele da justiça e falou: vou deixar isso pra lá, Trump quer me demitir, tá tudo certo. Mas a Rebecca, não. Ela foi até o fim e agora o caso dela chega à Suprema Corte e pode ou dar força para Donald Trump, para a atual administração dos Estados Unidos interferir nas agências regulatórias independentes, ou manter algo que já acontece há 90 anos. Olha, presidente, você não se mete aqui, as agências têm autonomia de trabalho e você não pode comandar isso aí. Bom, a gente vai ficar de olho, Márcia, nessa e em outras notícias importantes. Eu volto já em tempo real. Não me deixa aqui sozinho, não, que eu quero ser conduzido a tarde inteira por você. Até já. Perfeito, Eliseu. Agora, eu tenho só mais uma questão. Você, aí com alguns anos já de correspondente internacional, né, com toda essa experiência, geralmente a Suprema Corte, como é que está nesse momento? Ele tem alguns aliados ali? Trump consegue realmente ter maioria? Ou a situação está complexa para ele nesse caso? 11 anos de Estados Unidos, viu? Quem diria? Vim pra cá pra ficar um ano a trabalho, tô aqui há mais de uma década, graças a Deus, trabalhando bastante agora na nossa Jovem Pan. Agora não, na verdade, desde que a Jovem Pan virou TV, né? No ano de 2021. Mas, Márcia, te respondendo, Donald Trump tem maioria na Suprema Corte. Boa parte dos atuais ministros da Suprema Corte norte-americana foram indicados por republicanos ou até mesmo por Donald Trump durante o governo dele anterior. Mas isso não significa, na prática, que ele vai conseguir aprovar, por exemplo, essa situação, porque a gente tem acompanhado ao longo desse ano e a Suprema Corte já negou vitórias importantes para Donald Trump, dizendo: olha, beleza, fomos até indicados por você, mas nesse caso, você não tem razão e por isso os democratas vão levar. Isso aconteceu, salvo engano, em 2 ou 3 momentos diferentes apenas nesse ano, Márcia. Então,
A votação começa hoje, não tem dia nem hora para acabar. Ao que tudo indica, essa é uma questão que vai durar aí pelo menos algumas semanas. Obviamente a gente vai acompanhar e atualizar aqui em tempo real na programação da Jovem Pan, mas uma coisa é ele ter a maioria lá, outra coisa é ele levar. E pelo menos esse primeiro ano de Trump 2 já mostrou que ele não leva tudo na Suprema Corte não, viu? Obrigada, então, Eliseu Caetano, pelas informações. A gente volta ainda hoje com você. Vamos chamar os nossos analistas para tentar que a gente se aprofunde um pouco mais nesse tema. Vou começar agora pelo Acácio Miranda. Como o Eliseu falou, a situação é complexa, mas se de fato Donald Trump conseguir isso, abre um precedente perigoso para a democracia americana, né? Os precedentes criados pelo Trump nos últimos tempos têm sido perigosos para a democracia norte-americana. Não à toa já há, e o Eliseu pode falar isso melhor do que eu, um recorde relacionado à judicialização de decisões do Poder Executivo. Essa questão da ingerência nas agências, a questão do tarifaço também foi submetida à Suprema Corte e diversos outros temas, pois, como o Eliseu bem disse também, Donald Trump já sofreu algumas derrotas nesse seu primeiro ano de mandato. É óbvio. Para nós que estamos no Brasil, é até engraçado, infelizmente, nós acompanharmos uma discussão como essa, porque a indicação de um ministro da Suprema Corte no Brasil passou por uma troca relacionada às decisões e aos cargos chaves nas agências reguladoras. Agora, nos Estados Unidos é um pouco diferente. Lá há de fato autonomia e essas agências reguladoras exercem o seu papel de fato. Agora, também o presidente tem tentado dar os seus pitacos naquele tema. E o precedente, obviamente, é perigoso para a autonomia dessas agências. Agora, Jesualdo Almeida, eu gostei dessa comparação que o Acácio trouxe sobre a nossa, né, ali, a nossa Suprema Corte, que é o STF, as indicações. Acho que a única diferença aqui é que a articulação acontece nos bastidores, né? Não fica tão claro assim para a gente o que veio. Mas sempre é um ministro indicado pelo presidente, existe sim uma política em torno disso. E aí, você acredita que a Suprema Corte vai segurar mais essa? Porque tem feito vários processos que foram negados, assim como esse das agências. Então, tudo indica que a Suprema Corte ainda tem poder para dizer, Trump, aqui não. Esse modelo de controle de Suprema Corte, que o Brasil tem, inclusive, segue o modelo americano. Nós copiamos o modelo americano desde a Constituição de 1891. E lá eu diria que nos Estados Unidos é um pouco pior, porque ao passo que aqui os ministros ficam no cargo até os 75 anos, na Suprema Corte americana isso é vitalício. Teve juízes que saíram de lá com 95 anos, juízes que há 2, 3 anos atrás tinham sido nomeados pelo Carter na década de 70. Essa hipertrofia do judiciário ela é uma tônica de todos os estados democráticos. Mas o que o Trump vem cada vez mais colocando sob juízo, colocando sob julgo, é exatamente a questão do federalismo, que é muito caro, é um dos pilares da independência americana, lá em 1776, com a formação das 13 colônias. Por conta desse federalismo, a nação entrou numa guerra, a Guerra de Secessão, que tinha um pano de fundo, é verdade, a escravidão, mas que se discutia muito o federalismo, que se torna muito mais forte ainda com Roosevelt na Segunda Guerra Mundial, e que agora está mais uma vez combalida pelas interferências de Donald Trump. Donald Trump não respeita a história, não respeita a tradição, não respeita sequer as instituições. É um autocrata e, nesse sentido, ele precisa ser controlado e a Suprema Corte tem uma função constitucional para isso. Obrigada, Jesualdo Almeida e Acácio Miranda.